Imagine que você, há 2000 anos atrás, é um escravo, foge do seu senhor e se encontra com alguém que prega sobre Jesus, você se converte, ele se torna o seu discipulador e depois de um tempo ele chega para você e diz o seguinte: olha, você vai precisar voltar para a casa do seu senhor, você vai precisar enfrentar essa situação e o evangelho vai mudar, vai transformar esta relação que você tem com o seu senhor. Se você fosse um escravo fugido, como é que você enfrentaria isso? Isso motivou a escrita de uma carta do Novo Testamento. Seja muito bem-vindo a mais uma aula na Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Presbiteriana de Cambé. Carta do apóstolo Paulo para Filemon, uma carta muito pequena. Alguns chamam esta carta de bilhete do apóstolo Paulo para Filemon. Se você quiser depois dar uma folhada aí, leia, são apenas 25 versos essa pequena carta, o bilhete, como alguns queiram falar, mas inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai falar a respeito desta relação entre um senhor, dono de escravos, e um escravo, e os dois agora têm que se deparar com o evangelho, atingindo a relação de um com o outro. Muito bem, carta do apóstolo Paulo a Filemon. Quem escreve, obviamente, já estou falando, é o apóstolo Paulo. O primeiro verso já nos diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Então, este Filemon é alguém que possui uma igreja na sua casa. Ele é, portanto, a ele é endereçada essa carta, não somente a ele, mas também para Áfia e Arquipo, provavelmente um casal que estava ajudando ali no trabalho. Paulo escreveu para Filemon, para seu amigo, para interceder em favor de um escravo, cujo nome era Onésimo, o qual havia fugido. Então Onésimo se converte em Roma, onde Paulo está preso, e é de lá que ele escreve essa carta. Aliás, se nós pudéssemos, a Bíblia não aparece aí, mas a carta de Colossos, a carta aos Colossenses e a carta de Filemon, elas poderiam muito bem estar uma após a outra, porque elas possuem o mesmo, digamos assim, o mesmo correio, tá? O mesmo endereço, tá? São cartas que estão bastante entrelaçadas entre si. Se você quiser ler lá em Colossenses, capítulo número 4, o apóstolo Paulo diz assim no verso 9: com ele, ou seja, com Tíquico, quem estava levando a carta lá para a igreja de Colossos, Paulo diz assim: com ele, com Tíquico, estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Então, além da carta de Paulo aos Colossenses, ele está enviando agora uma carta pessoal, junto com a carta que era para a igreja de Colossos. Quem estava enviando? Esse Tíquico, e também Onésimo, que é um escravo fugido. Esta carta, escrita provavelmente no ano 61, estou falando agora de Filemon, é uma carta, irmãos, que vai tratar um pouco sobre essas questões, né, do evangelho atingindo as relações sociais ou querendo, né, interferir nas estruturas sociais de uma sociedade também, tá bom? A carta, ela tem um conteúdo bastante pessoal, né, onde o apóstolo Paulo dá a esta carta uma carga emocional muito forte. Né, Paulo fala para Filemon, né, como alguém que lhe deve muito, e Paulo utiliza dessa prerrogativa para fazer com que Filemon pense em como, agora estando em Cristo, a relação dele com o seu escravo fugido, Onésimo, poderia ser mudada. Filemon é um homem cheio de fé, está no verso 7 verso 7, né, de Filemon. Paulo diz assim: pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Que maravilha! Filemon é um homem cheio de amor agora no coração. Paulo, embora ele não possua essas pretensões claras de revolução, de mudança, mas Paulo acata as exigências, né, do direito romano. Por exemplo, quando nós lemos lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 22,
o apóstolo Paulo diz assim: olha, servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Paulo não tem essa pretensão de revolução, mas ele resolve aplicar o cristianismo, ou a cruz, digamos assim, sobre essas relações. Como deveria ser, portanto, agora um escravo que recebeu Jesus Cristo e como deveria ser um senhor que recebeu Jesus Cristo. Por isso, no capítulo 4, verso 1 de Colossenses, Paulo diz assim: senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo também trata a respeito desse assunto. Porém, Paulo, ele prega agora um novo relacionamento entre donos e escravos, né? Primeira coisa que nós precisamos notar, para o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ambos, donos e escravos, são cristãos e possuem um Senhor em comum. Ambos são cristãos. Ou seja, Paulo acredita, sim, que é possível naquele tempo um senhor de escravos ser um cristão e um escravo ser um cristão. Só que agora, sobre o ponto de vista do Evangelho, essa relação deveria ser pautada agora pela agenda do Evangelho. Isso fazia toda a diferença. Outra coisa importante, o apelo de Paulo é para que o Evangelho irrigasse o relacionamento entre os dois, porque agora, entre um senhor e um escravo, havia o amor cristão. Pasmem vocês. Com base na comunhão cristã e na fidelidade a Cristo, a relação desses dois precisava ser mudada. Filemão deveria perdoar até mesmo o roubo do seu escravo, cometido pelo seu escravo. Porque Filemão, ou melhor, Onésimo, quando sai fugido da casa de Filemão, ele rouba o Filemão e agora provavelmente não quer saber de voltar para casa, porque saberia que, pelo direito romano, até mesmo a morte lhe cabia pelo fato dele ter feito o que fez. Nessa carta, irmãos, nós não vemos conteúdo doutrinário, nós não vemos Paulo ensinando doutrinas, mas pelo contrário, Paulo aplica a cruz e o Evangelho de forma bastante categórica sobre a vida de cada um daqueles nossos irmãos, né? Então, portanto, o apóstolo Paulo quer que uma ética social possa se modificar sobre a influência do Evangelho. Preste atenção, o Evangelho deveria influenciar a ética social vigente. Mas Paulo não faz isso com um caráter de revolução, nem de briga, nem de revolta, mas ele apela para que o Evangelho, a partir deste amor demonstrado, e a partir, digamos assim, do compromisso que ambos, um escravo e um senhor, têm com Deus, agora a relação deles precisava ser mudada. O pano de fundo, né, teológico é o mesmo pano de fundo lá de Colossenses, né? Por quê? Porque é o mesmo, nós vemos aqui na carta de Filemão, na carta escrita para Colossenses, Timóteo está junto, é o mesmo coautor, é Paulo e Timóteo, né? São saudadas as mesmas pessoas, os mesmos personagens, né? São saudados. Se você ler 1 Filemão, verso 24 e Colossenses, capítulo 4, são as mesmas pessoas que são saudadas, tá? E Onésimo é o portador das duas cartas. É claro que Onésimo não está sozinho, tem outras pessoas com ele, mas veja bem, Onésimo é o portador dessa carta. A outra coisa que eu quero ressaltar aqui, além dessa pretensão do apóstolo Paulo de que o Evangelho modifique a ética social, é a primeira lição, a segunda lição é sobre a prática da reconciliação. A prática da reconciliação. Ou seja, será que Deus, deixa eu começar fazendo uma pergunta para trabalhar esse tema com você. Será que Deus pode trabalhar através de coisas que são em si mesmas más ou infelizes? Pensa comigo, meu irmão, minha irmã, não era muito fácil ser escravo. Não era muito fácil ter que obedecer em tudo o seu Senhor.
Agora, eu quero que você imagine comigo a seguinte situação. Se você fosse esse escravo que fugiu, finalmente conseguiu fugir, que está muito longe do seu senhor e que poderia permanecer incógnito por muito tempo, mas agora você se converte e alguém começa a discipular você, e o seu discipulador, que é o apóstolo Paulo, diz para você: meu irmão, eu vou te mandar, eu preciso que você volte a encontrar com o Filemão, e ele me deve, e eu quero que você leve uma carta para ele. Você imagina esse escravo recebendo isso? Ou seja, quando Filemão resolve levar essa carta, ou melhor, quando Onésimo resolve levar essa carta para Filemão, ele correria um risco de morte. Imaginemos que o Onésimo olha para Paulo e diz assim: Paulo, você está louco? Somente imaginemos. Eu vou voltar, ele pode me matar. Ele tem o direito de me matar. Ele tem o direito de fazer qualquer coisa comigo. Aliás, Paulo, eu até roubei ele. Eu fiz com ele uma coisa que é imperdoável. E aí Paulo diz assim, imaginando, tá, gente? Isso não está na carta. Olha, eu vou escrever na carta que Filemão me deve até a ele mesmo, porque é através da minha pregação, do meu ensino que ele veio para Jesus Cristo. Se ele é salvo hoje, é porque o Evangelho veio através de... Então ele me deve, e eu vou apelar a isso, e vou escrever dessa forma, de modo que ele possa perdoar você. Ok, Filemão pega essa carta e parte, melhor, Onésimo pega essa carta e parte para se encontrar com Filemão. Paulo não menciona a cruz nessa carta. Ao contrário, Paulo pratica a cruz. Cristo, no pensamento paulino, citado pelo N.T. Wright, que é um estudioso da Bíblia, nesse momento, podemos imaginar, irmãos, que o que está sendo colocado aqui nessa carta é Cristo com as mãos estendidas na cruz, não somente ligando o céu e a terra verticalmente, mas com suas mãos estendidas, ligando agora todas as facções da terra, todos os diferentes da terra, todos os homens que estão em guerra podem ser ligados agora, podem ser trazidos agora para um novo tipo de relacionamento com base no Evangelho. Em outras palavras, a cruz precisava agora dar forma às vidas das pessoas. E além do mais, Paulo não somente, irmãos, apela ao relacionamento que ele tem com o Filemão, mas também Paulo diz: se alguma coisa, se algum prejuízo a mais ele te deu, ou seja, se Onésimo causou mais prejuízo para você, Filemão, põe na minha conta, porque eu vou pagar. Não tem como, irmãos, imaginar que ambos, Filemão e Onésimo, não fossem profundamente tocados pelo Evangelho. Eu quero ressaltar para vocês alguns versos dessa carta, especialmente o verso de número 12. Paulo diz assim: Filemão, eu estou enviando Onésimo, mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo: eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Em outras palavras,
Paulo está dizendo para Filemão: Filemão, quando você olhar para o Onésimo, imagine que você está olhando para mim e que você me deve até a você mesmo. E agora a relação de vocês dois vai ter que ser diferente, porque o Evangelho atingiu vocês. O Evangelho é assim, irmãos. O Evangelho é aquele que se coloca no lugar do outro. O Evangelho é aquele que pensa no outro. O Evangelho é aquele que transforma, que modifica as relações humanas. Se todos nós pudéssemos, assim como o apóstolo Paulo, aplicar nas nossas vidas, e assim devemos fazer, o Evangelho, ou seja, a cruz precisa sair dos altares, a cruz precisa sair dos compêndios teológicos para entrar na nossa vida e transformar as relações sociais a partir da ação de cada um que conhece a Jesus Cristo e que é capaz de entender o Evangelho. Em nome de Jesus, aventure-se a ler um pouco mais ou ler mais uma vez a carta de Paulo ao Filemão e repensar suas relações com o seu próximo, com os seus familiares, com o seu patrão, com os seus empregados, com os seus colaboradores, e pense como o Evangelho pode transformar a relação que você tem com aquele que trabalha com você, com aquele para quem você trabalha, com aquele que você emprega. Em nome de Jesus. Amém.